de triângulos. Então, sejam ABC e DF, dois triângulos, tais que o lado AB tem a mesma medida que o lado DE, a medida do ângulo em B é igual à medida do ângulo em E, e a medida do ângulo em C é igual à medida do ângulo em F. Então, os triângulos serão congruentes. Bom, para demonstrar esse teorema, a gente vai fazer por contradição. Então, eu vou fazer algumas suposições aqui. Primeiro, vamos supor que eles não são congruentes. Então, ABC não é congruente a D, E, F. Bom, se eles não são congruentes, então isso quer dizer que ou o lado AC não é congruente ao lado DF, ou o lado BC não é congruente ao lado EF. Então, uma dessas coisas teria que acontecer. Então, vamos supor também que BC não tem mesma medida que DF, certo? Então, a gente tem essa suposição. Agora, com essa suposição, duas coisas também podem acontecer. Ou BC é menor do que DF, ou BC é maior do que DF. Então, vamos supor que BC de fato é maior do que DF. Então, supondo que BC é maior do que DF, tá? A gente poderia encontrar um ponto X aqui em BC, de modo que a distância de B até X é igual ao comprimento EF, certo? Então, uma vez que BC é maior do que EF, eu posso pegar aqui a distância de E até F aqui dentro desse segmento. Então, eu tenho agora esse ponto X. A gente pode traçar o segmento ligando A até X. Esse segmento vai formar um ângulo aqui em X, que eu vou chamar esse ângulo de gama. Vou botar aqui em azul, gama, a medida desse ângulo. Ok. Olha, a gente tem o que aqui? Que BX tem o mesmo comprimento que EF, certo? Isso por construção. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, olha só, lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, lado. A gente tem que, sim, BX desculpa, ABX é congruente a DEF. Então, esses dois triângulos, ABX e DF, são congruentes. Sendo eles congruentes, os ângulos correspondentes têm que ter a mesma medida. Isso é, gama é igual a DF. Então, gama, na verdade, vai ter a mesma medida que esse ângulo aqui. Ok. Por outro lado, a gente tem o seguinte. Gama é um ângulo externo
ao triângulo AXC. Então, gama é externo a esse triângulo. Como o ângulo BCA, né? No caso, que é igual a XCA, né? Como o ângulo XCA ele é não adjacente ao ângulo externo gama, a gente tem que gama, pelo teorema do ângulo externo, né? Então, gama é maior do que BCA. Tá? Sendo que a gente sabe que BCA é XCA, né? Então, gama é maior do que XCA, portanto, é maior do que BCA. Acontece que a gente já sabia que gama é DFE. E, ao mesmo tempo, gama é maior do que BCA. O que é absurdo, porque aí a gente teria que BCA é menor do que DEF, sendo que, por hipótese, o ângulo em C, né, é igual ao ângulo em F. Tá aqui na hipótese. Contradição com a hipótese. C igual a F. Então, logo, essa contradição me diz que a nossa suposição tem que ser falsa. Qual é a nossa suposição? A suposição aqui, né, é que a ABC não é congruente a DEF. Portanto, a ABC tem que ser congruente, certo? Se não fosse, eu teria uma contradição. É claro que existiria outro caminho aqui, que seria, ao invés de trabalhar com BC maior do que DF, BC menor do que DF. Mas aí eu faria as mesmas coisas nesse outro triângulo. Da mesma forma, enfim, né, se eu supusesse que o lado AC é diferente de DF. Então, todos os argumentos levam a essa mesma contradição. Então, isso termina a demonstração.